Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Podeis assentar, queridos, amados irmãos. Que alegria poder estar aqui. Nós não tínhamos agendado, mas estava na agenda de Deus. Amém. E aprove ao Senhor que eu viesse com a minha esposa para cá. Minha esposa não está me acompanhando. Ela precisou ir para cá, para Arraial do Cabo. Ontem teve o culto das guerreiras lá e foi uma bênção, né? Olha o nome, guerreiras. Então foi mistério. A bênção ontem lá em Arraial do Cabo. Então trago um abraço da pastora Renata, dos meus filhos também que não vieram, estão lá nos Estados Unidos, Ítalo, Karen, Isaac. Estão lá num local buscando ao Senhor. Porque essa semana foi comemorado lá nos Estados Unidos, na quinta-feira, o Thanksgiving. É uma data muito importante para os americanos, queridos. É como se fosse o Natal deles. Pensa, o país todo para, é o dia de ações de graças, onde todas as famílias, obrigado, irmão, onde todas as famílias se reúnem para estarem assim, dando ações de graças ao Senhor. E na quinta-feira, que foi o dia de Thanksgiving, nós estivemos lá, nos reunimos com a igreja do Senhor, com os irmãos do nosso pequeno grupo, almoçamos juntos e saí do almoço, fui direto para o aeroporto. Chegamos aqui na sexta-feira de manhã. O pastor Luciano foi nos buscar no aeroporto. Tivemos um dia maravilhoso a sexta-feira. Ontem, o sábado também. Foi uma bênção. E hoje, pela manhã, nós estamos aqui. Eu ainda nem fui em Cabo Frio. Eu quis estar aqui com os irmãos. E assim, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja. Como que essa igreja tem crescido. Como que a Eclésia de São Gonçalo tem nos ensinado. E tem sido um referencial para as eclésias e para tantas outras igrejas e para tantos outros pastores. Verdadeiramente, Deus está nesse lugar. Amém? Verdadeiramente, o Espírito Santo do Senhor está trabalhando nesse lugar. É notório. Um lugar que você vê salvação, um lugar que você vê cura, libertação, transformação, restauração de famílias. O Espírito Santo está trabalhando. Amém? Tem um avivamento de Deus aqui. Amém? Posso ouvir um glória? Isso é fruto do trabalho dos pastores, pastor Luciano, pastora Joyce, minha cunhada, e de toda a liderança da igreja, todo o voluntariado, todos os líderes de célula, supervisores de rede, como que Deus tem usado a vida de vocês para que essas almas estejam aqui. Amém? A igreja está linda, a igreja está florida, está cheia de almas, porque está sendo feito um trabalho com muita responsabilidade, com muita maturidade, com muita entrega, com muita dedicação, com muito amor, para que você e a sua família sejam acolhidos aqui em nome de Jesus. Amém? Queridos, sem mais delongas, eu tenho agora aqui, a gente tem tempo para pregar, né, irmãos? A igreja é uma bênção, tempo para pregar. E eu trago um abraço também, porque nós estamos servindo lá nos Estados Unidos, na igreja Diante do Trono, com os pastores Gustavo Bessa e a pastora Ana Paula Valadão. E tem sido uma bênção, a gente está servindo lá. Temos realizado a obra de Deus e o Senhor tem nos agraciado, tem nos abençoado muito lá também. Então trago o abraço dos pastores para vocês em nome de Jesus. Queridos, abram as vossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 26, irmãos. Nós vamos meditar em 3 capítulos rápido e alguns versículos. Atos 8, 26, depois nós vamos para Atos 9 e depois Atos 10. Atos 8, 26 diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse
e com ele se assentasse. Agora vira a página, vai para o capítulo 9 de Atos, lá no versículo 10. Diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Agora muda para o capítulo 10, vira a página, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Somente até aqui, querido, feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, fala conosco nessa manhã através da sua palavra. Espírito Santo, tens liberdade. A tua palavra diz que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, aos nossos corações. Que o Senhor repreenda todo mal, toda oposição à ministração da tua palavra. Nós cancelamos agora, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, por graça e misericórdia, que no abrir dos meus lábios, o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã. Fala conosco, nós precisamos, nós necessitamos ouvir a sua voz. E nós oramos ao Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um glória a Deus? Queridos, eu queria pensar com vocês sobre o livro de Atos dos Apóstolos, especificamente os capítulos 8, 9 e 10. Então eu vou aqui trabalhar com vocês no capítulo 8 com a palavra evangelions. Não evangelhos de evangelho, mas evangelhos de evangelista. Não também o evangelista itinerante que prega por aí, não. Mas o evangelhos de mensageiro, aquele que leva a palavra de Deus. E a palavra evangelhos é a palavra grega do termo evangelista, que significa mensageiros de Deus. Eu também vou trabalhar com a palavra grega aqui no capítulo 8, chamada kurios, que é uma pessoa que está completamente entregue ao seu Senhor, pronto para obedecer ao seu Senhor. E no capítulo 9, eu vou pensar com vocês em cima de uma palavra chamada martiria. A palavra martiria significa a capacidade de sofrer ou de morrer pelo seu Senhor. É aquele que está disposto a pagar um alto preço para fazer a vontade do seu Senhor, mesmo que isso signifique a sua própria morte. E no capítulo 10, eu vou trabalhar com vocês sobre a palavra kenosis. Palavra kenosis que significa esvaziamento total. Um auto-esvaziamento. Jesus, ele é o maior exemplo de kenosis, com base na Epístola aos Filipenses, no 2º capítulo, que diz que ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. Jesus, ele é o maior exemplo de kenosis, da doutrina do auto-esvaziamento. Então, em Atos capítulo 8, nós temos uma cidade chamada Samaria. Em Atos capítulo 9, nós temos uma cidade chamada Damasco. Em Atos capítulo 10, nós temos uma cidade chamada Cesareia. Em Atos capítulo 8, nós temos um evangelista chamado Filipe. Em Atos capítulo 9, nós temos um discípulo chamado Ananias. E em Atos capítulo 10, nós temos um apóstolo chamado Pedro.
Notem que eu estou pensando com vocês os 3 capítulos, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. E em Atos, capítulo 8, nós temos um etíope que está sendo alcançado pelo Evangelho. Então a África estava sendo alcançada no capítulo 8. Em Atos, capítulo 9, Saulo de Tarso, da Sicília, na Ásia, estava sendo alcançado também pelo Evangelho. E em Atos capítulo 10, Cornélio, um centurião da corte italiana, está sendo alcançado também pelo Evangelho. Ou seja, a África, a Ásia e a Europa estava sendo alcançada pelo poder do Evangelho. Em Atos capítulo 8, o problema do africano chama-se pecado. Em Atos capítulo 9, o problema do asiático também chama-se pecado. Em Atos capítulo 10, o problema do europeu também chama-se pecado. Mas em Atos capítulo 8, a solução do africano chama-se Jesus. Em Atos capítulo 9, a solução para o asiático também chama-se Jesus. E em Atos capítulo 10, a solução do europeu também chama-se Jesus. Ou seja, a solução para o mundo é Jesus. O problema do mundo chama-se pecado e a solução para o mundo chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia! 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 Toda glória, toda honra seja dada a Jesus. É por isso que fomos chamados para pregar o Evangelho em todas as nações da terra, irmãos. Por isso que a palavra diz: ide fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o problema do mundo é o pecado, mas a solução do mundo é Jesus. E em Atos capítulo 8, no versículo 27, o Evangelho está entrando no mundo financeiro, porque esse homem, esse etíope, ele é o administrador financeiro de toda uma nação. Ele é o tesoureiro de toda uma nação. A Etiópia não era pobre como nos dias de hoje. Nesses dias bíblicos que nós lemos aqui sobre o etíope, a Etiópia era rica. Ela era riquíssima e possuía um exército com 1 milhão de homens. Então o Evangelho estava alcançando o mundo monetário. Em Atos capítulo 9, o Evangelho está alcançando agora o mundo intelectual e o mundo religioso. Saulo era um religioso, e aí depois ele é transformado no grande apóstolo Paulo. Ele era fariseu de fariseu. Saulo ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Saulo tinha uma mente helênica, ele tinha um conhecimento grego muito profundo. Saulo tinha cidadania romana. Saulo tinha a cidadania hebraica e falava grego e latim. Paulo era uma mente brilhante, um poliglota da sua época. O Evangelho está alcançando o mundo religioso e o mundo intelectual. Em Atos capítulo 10, o Evangelho está entrando no mundo militar. Está penetrando no mundo militar, porque é um chefe de uma centúria que está sendo alcançado pelo Evangelho. Cornélio estava sendo alcançado pelo poder do Evangelho através de uma visão que o Senhor havia dado a ele, porque ele era um homem bom, tinha um coração bom, fazia esmolas constantemente, fazia ofertas constantemente aos pobres. E o anjo do Senhor aparece para ele e dá uma visão para ele, falando: olha, vai vir um homem aí, manda chamar ele está lá, o nome dele é Simão, chamado Pedro, chama ele. E Pedro também recebe uma visão e vai lá na casa de Cornélio pregar o Evangelho. Então, queridos, eu vim aqui nessa manhã para dizer para você que não existe lugares difíceis para o Evangelho penetrar. O Evangelho pode entrar em todas as camadas da sociedade. O Evangelho pode alcançar o mundo financeiro de qualquer nação e de qualquer pessoa, seja a nação rica, seja a nação pobre, seja o rico ou seja o pobre. O Evangelho pode alcançar o mundo intelectual e religioso de qualquer pessoa. O Evangelho pode alcançar o mundo militar de qualquer nação. Não existe portas fechadas. Queira o adversário ou não, o Evangelho de Jesus vai penetrar em todas as camadas da sociedade. Deus tem os seus representantes, aleluia. Por isso que Deus tem levantado discípulos, homens. Deus tem preparado homens e mulheres. Deus tem trazido aí conhecimento. Deus tem ministrado graça, unção, autoridade, poder sobre discípulos. E o pastor Luciano
falou, olha, nós vamos encerrar aí uma série sobre discípulo, sobre discipulado. E querido, e quando nós recebemos a palavra de Deus, como nós somos discipulados e nos transformamos em discípulos do Senhor, a igreja avança, a igreja cresce pelo poder da palavra de Deus, porque tudo existe pelo poder da palavra. E eu costumo dizer, querido, que quem tem uma palavra tem tudo. Nós somos discípulos do Senhor. Talvez você está aqui, você é novo na fé, você está sendo discipulado por alguém. Mas saiba, você já é um discípulo, porque a palavra de Deus já está em você. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. E se você tem o Espírito Santo, você tem autoridade para anunciar a palavra de Deus. E quando eu medito, quando eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais fé eu vou adquirindo, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra, meditar na palavra de Deus, eu vou conhecendo a palavra, e aí eu vou, querido, compartilhar a palavra de Deus, porque um discípulo, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra. Então nós precisamos do conhecimento da palavra, e nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm pego a Bíblia para meditar, onde as pessoas não são bíblicas, onde as pessoas não têm buscado conhecimento da Bíblia para passar. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar vidas, situações, circunstâncias. E onde a palavra de Deus foi penetrada no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, houve mudança, houve transformação. Foi necessário Filipe correr atrás da carroça para que aquele etíope pudesse parar e Filipe pudesse pregar o evangelho. Em Atos capítulo 9 foi necessário o Senhor Jesus se apresentar a Saulo de Tarso para que ele pudesse ter uma transformação e houvesse uma mudança radical na vida de Saulo. Em Atos capítulo 10 foi preciso o anjo vir e falar com Cornélio para que ele pudesse ter a vida transformada, porque existem pessoas se convertendo por presença de anjos, porque Cornélio não era um homem que as pessoas podiam se achegar a ele não tinha acesso. Então existem lugares no mundo que não tem muito acesso, que você não vai poder ter acesso, mas Deus vai mandar anjo lá, Jesus vai se apresentar lá, para que essas pessoas se convertam. Eu tenho ouvido falar que muitos muçulmanos estão se convertendo, porque anjos estão aparecendo para eles, e o próprio Jesus está aparecendo para eles, dizendo para eles que eles precisam se render. E muitos estão sendo alcançados pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Então, coisas que o discípulo aprende com a palavra de Deus. Eu queria compartilhar aqui algumas coisas que o discípulo, quando ele conhece a palavra de Deus, que ele aprende a palavra de Deus e que ele começa a compartilhar a palavra de Deus, e ele precisa ter no coração, na mente, no espírito isso, que a palavra de Deus, ela reforma, a palavra de Deus, ela transforma. A palavra, ela vê, ela prevê, ela provê. A palavra revoluciona, a palavra impulsiona, a palavra impressiona. A palavra é unção, a palavra é revelação. A palavra é louvor, a palavra é amor. A palavra é a vida, a palavra é a saída. A palavra prova, a palavra reprova, a palavra prova. A palavra é o poder, a palavra é viver. A palavra é ouro, a palavra é tesouro, a palavra é arma, armamento, equipamento, a palavra é escudo, é espada, é calçado, é lâmpada para os pés, a palavra é fogo, a palavra é renovo, a palavra é sentimento, a palavra é avivamento, a palavra é quebrantamento. A palavra é emoção, a palavra é adoração, a palavra move, a palavra envolve, a palavra resolve, a palavra aplica, a palavra santifica, a palavra multiplica, a palavra qualifica, a palavra purifica, a palavra encanta, a palavra levanta, a palavra regenera, a palavra supera, a palavra impera, a palavra é luz, a palavra reluz, a palavra abre, a palavra fecha, a palavra sobe, desce, vai, volta, a palavra é alimento, a palavra é mantimento, a palavra é sustento, a palavra é pão, é leite, é água, é azeite, é mel, é maná, é manjar. A palavra é energia, a palavra é profecia, a palavra é sabedoria, a palavra defende, a palavra ataca, a palavra é buzina, trombeta, bandeira, a palavra é torpedo,
bomba que explode o inferno. A palavra é disciplina, a palavra ensina, a palavra é doutrina, a palavra ela fascina. A palavra corta, a palavra penetra, a palavra cura, ela salva, ela liberta, a palavra conserva, a palavra preserva, a palavra é direção, a palavra é conversão, a palavra é ação, a palavra é perdão, a palavra é potente, a palavra é semente, a palavra é história, a palavra é vitória. A palavra é a trindade, a palavra é a verdade, a palavra é o evangelho, a palavra é a luz, a palavra é Jesus. Agora você pode aplaudir, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra, e pelo poder da palavra tudo se fez. Aleluia! E é essa palavra poderosa que nós devemos anunciar. É essa palavra poderosa que nós devemos compartilhar. É essa palavra poderosa que nós devemos espalhar. Aleluia! A Ele toda honra, a Ele toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nós estamos aqui pelo poder da palavra. Porque um dia alguém nos anunciou essa palavra. Porque um dia alguém como Filipe nos ensinou a palavra. Porque um dia Jesus se revelou a nós como se revelou a Saulo. Porque um dia alguém nos discipulou como Ananias chegou diante do Saulo e orou por ele para que as escamas dos olhos dele caíssem. Aleluia! E nós estamos aqui pelo poder da palavra. E eu sinto a presença do Espírito Santo. Porventura o seu coração não queima quando anunciamos a palavra? O nosso coração queima quando nós anunciamos a palavra de Deus. O nosso coração queima quando nós recebemos a palavra de Deus. O nosso espírito se agita dentro de nós quando nós recebemos a palavra de Deus. Somos renovados, somos fortalecidos, somos avivados pelo poder da palavra. Nós andamos pelo poder da palavra, nós andamos sobre a palavra. Então um discipulado forte, um discipulado abençoado é um discipulado que é feito pelo poder da palavra. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala: irmão, prega a palavra. Aleluia. É pelo poder da palavra que nós estamos aqui. E essa palavra, ela é gloriosa. Medita no livro da lei, de dia e de noite. Então farás prosperar todo o teu caminho. Não te mandei eu? Seja forte, corajoso. Não temas, porque eu, o Senhor, estarei contigo por onde quer que você andar. Aleluia! 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 Então, meus irmãos, Deus em Atos 8 tinha um representante, Filipe. Saiu de Jerusalém para Samaria, um lugar onde não era conhecido, e correu atrás de uma carroça. E depois foi arrebatado pelo Espírito e apareceu em Azoto e foi para Cesareia. Nós temos aqui o mensageiro. Nós temos aqui o Evangelion. A palavra Evangelion, a etimologia dela é o mensageiro. Aquele que leva as boas novas. Aquele que leva a mensagem de Deus. Em Atos capítulo 9 nós temos Ananias. Jesus apareceu para ele e disse para ele pregar para Paulo, que matava os cristãos. É a palavra martiria, ou seja, você vive a ponto de entregar a sua vida para anunciar o evangelho, sem medo de morrer. O Senhor apareceu para Ananias, ele falou: Senhor, esse homem mata os cristãos, e eu ouvi que ele está vindo para cá matar os crentes. Isso é martiria, isso é morrer em prol de uma causa. E a Bíblia diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Aquele que tem o Senhor, aquele que é um discípulo, ele vive a martiria. A vida dele está na mão do Senhor. A Bíblia diz que o dia, meu irmão, do nosso nascimento, o dia da nossa morte, todos os nossos dias estão contados diante de Deus. Então viver é Cristo. A gente vive para Ele.
A gente vive para Ele. Em Atos capítulo 10, o Senhor salva Pedro e Cornélio, dando uma visão para ambos. Pedro disse que não comeria nada impuro. Foram duas visões em Atos capítulo 10. Porque Pedro não iria na casa de Cornélio se o Senhor não desse para ele aquela visão e não falasse claramente e diretamente com ele. O Senhor dá uma visão de um quadrúpede para Pedro. E o Senhor fala para ele na visão, mata e come. Aí Pedro fala, Deus que me livre, eu não vou comer nada impuro. Nunca entrou nada impuro na minha boca. E eu não vou colocar nada impuro na minha boca. E o Senhor fala para Pedro na visão, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Mata e come, Pedro. E naquela visão, Deus estava permitindo aquela visão a Pedro para que Pedro entendesse que o Senhor queria que ele fosse lá na casa de Cornélio, pregar para um gentio a palavra de Deus, o evangelho, anunciar a palavra de Deus. E o mesmo anjo que apareceu a Pedro em visão, apareceu a Cornélio, dizendo para Cornélio que as esmolas dele, que as ofertas dele haviam chegado em memorial diante de Deus. Então eu vejo aqui no capítulo de número 10, que o Senhor ele não está salvando só Cornélio, ele também está salvando Pedro da religiosidade. Ele está salvando Pedro de um etnocentrismo religioso. Ele está ensinando Pedro a fazer uma kenosis. A kenosis é a doutrina do autoesvaziamento. Não tem como Deus trazer nada. Não tem como Deus acrescentar nada. Não tem como Deus te encher se você já está cheio de uma religiosidade. Não tem como Deus fazer um novo se o velho não for embora. Não tem como você viver coisas novas pelo Espírito, experiências novas pelo Espírito, se você não abrir mão de uma estrutura religiosa ao qual possivelmente você foi formado, como eu. Então eu estou vendo aqui no capítulo 10 o Senhor salvando Pedro e salvando Cornélio do etnocentrismo. Sabe o que é um etnocentrismo? É aquela coisa que só a minha é certa, só a minha igreja é melhor, só a minha igreja que vive a coisa certa, só a minha religião que é certa, só o que a gente faz que é certo, o resto todo mundo está errado. É o que Pedro vivia, etnocentrismo religioso. Eu vejo Deus no capítulo 10 salvando Pedro do etnocentrismo religioso, ensinando ele a fazer uma kenosis, e eu vejo Deus salvando Cornélio, um pecador gentio, mas que fazia esmolas. Mas as esmolas deles não eram um fator predominante para que ele fosse salvo. Ele precisava conhecer Jesus. E Pedro foi para lá conhecer Jesus. E numa tacada só, o Senhor salva Pedro da religiosidade e salva Cornélio. E esse é o evangelho que nós anunciamos. Esse é o evangelho que nós pregamos. E aqui no capítulo 10 houve a kenosis, o esvaziamento. Pedro se esvaziou, ele entendeu que ele precisava pregar o evangelho. A Bíblia diz que Pedro chega lá na casa de Cornélio, ainda muito duro, ainda muito religioso. Mas quando ele começa a pregar de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo cai na casa de Cornélio. E todos que estavam na casa de Cornélio falaram em línguas estranhas. Eu costumo dizer que o livro de Atos dos Apóstolos não devia ser o livro de Atos dos Apóstolos. Deveria ser Atos do Espírito Santo. Nós meditamos no capítulo 8, 9 e 10. Deixa eu contextualizar e eu já vou encerrar. Em Atos capítulo 1, Jesus entra no livro de Atos capítulo 1. No versículo 8, Jesus diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus fez uma promessa: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Em Atos capítulo 2, tendo eles se reunido, estado no cenáculo, veio um som, um vento veemente. E todos que estavam reunidos no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, havia um coxo na porta do templo, há anos pedindo esmola. Pedro e João, subindo ao templo na hora 9, fixando o olho naquele coxo, disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que o coxo levantou e andou. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, eles estavam reunidos, eles se reuniam constantemente em pequenos grupos, como as células que nós nos reunimos, como os pequenos grupos que nós nos reunimos. Eles estavam reunidos. Atos 4:31, tendo eles orado,
moveu-se o lugar aonde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero profetizar, eu quero declarar que a tua célula será como esse lugar, que quando houver oração lá, todos serão cheios do Espírito Santo e vão falar em outras línguas e serão transformados. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira deram lugar ao diabo, venderam uma propriedade, não quiseram dar o valor devido no altar do Senhor, deram uma oferta, um dízimo fictício, e por isso morreram fulminados diante dos apóstolos. E Pedro diz: por que vocês deixaram Satanás encher o coração de vocês? Porque quem enche o coração da gente para que a gente perca a nossa bênção é o diabo, é Satanás. E eles morreram. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, queridos, a instituição dos diáconos. E os diáconos deveriam ser cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão, homem cheio de fé, de poder, de coragem e cheio do Espírito Santo. Primeiro mártir da igreja, primeiro que morreu por amor a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Filipe está cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho. O evangelista Filipe, ele prega para aquele etíope e daqui a pouco ele é arrebatado e apareceu em outro lugar pregando o Evangelho. Meu irmão, quando nós estamos ligados com Deus, quando nós entendemos o propósito de Deus, quando o Espírito Santo que guia a vida do discípulo, ele é até mesmo arrebatado quando ele prega a palavra de Deus. E eu quero profetizar experiências como essa de Filipe na vida da igreja. Meu irmão, eu quero profetizar que o Espírito Santo vai te arrebatar, que ele vai te levar a viver experiências sobrenaturais. Como Paulo disse: olha, conheci um homem, se no espírito ou não sei, ele foi levado ao terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis, coisas indizíveis, coisas inexplicáveis à compreensão humana. Eu quero profetizar que Deus vai proporcionar a você experiências indizíveis, inexplicáveis, inefáveis, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Ele só precisa de um coração disposto. Ele só precisa de um discípulo totalmente entregue ao propósito, ao projeto, à palavra, de anunciar a verdade, de estar cuidando de almas, cuidando de vidas, queridos. E Deus vai te proporcionar experiências como essas. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Saulo perseguindo os cristãos, indo para Damasco para matar crente. Saulo havia acabado de consentir na morte de Estevão no capítulo 8. Se você vê lá, capítulo 8, versículo 1, quando mataram Estevão, jogaram as vestes de Estevão aos pés de Saulo. E agora ele não está satisfeito, ele quer matar mais crentes, porque os crentes fugiram de Jerusalém para Damasco. Ele está no caminho para Damasco, mas no caminho para Damasco ele encontra com Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Como é bom ver perseguidor virando perseguido por amor de Jesus. Eu era um perseguidor de crente. Eu morava na Trindade ali, perto da PIB da Trindade. E toda vez que os crentes iam para a igreja, eu botava aquela cobrinha na rua, do outro lado da rua, e puxava assim. Era crente jogando Bíblia para o alto, era crente dando aleluia, glória a Deus. E tinha uns crentes que vinham, botavam o dedo na minha cara, e eu falava: olha, se você brigar comigo, eu vou falar com o pastor Ismael. Eu só sabia o nome do pastor. E eu só puxava para crente, sabe por quê? Porque crente não bate. Porque crente não agride a gente. Eu puxasse para o ímpio me arrepiava, mas o crente não me arrepiava, eu puxava à vontade. E se ele viesse brigar comigo, eu falava que ia falar para o pastor, ele tranquilizava. Mas um dia, uma senhorinha pequena, magrinha, do coque, do manto, do rolo, ela fez assim, na hora que eu puxei a cobrinha, ela: Jesus, tem misericórdia de mim. E eu rindo. E o portão da casa do meu pai, ele era um portão de madeira, que dava para você ver, era madeira, ela não era intercalada, era uma madeira aqui, um espaço em branco aqui, outra madeira aqui. Então dava para ver quem estava lá dentro. E eu estava rolando no chão. E a irmã: Jesus, tem misericórdia de mim. E ela veio, irmão. E ela veio andando na direção. Eu falei: irmã, não me bate não. Ela botou o dedo. Ela falou: um dia
Jesus há de transformar a sua vida. Um dia, o Senhor vai mudar a tua história. E você vai ser um pregador da palavra de Deus. Irmãos, eu recebi aquela palavra tão impactante no meu coração, que eu nunca mais puxei uma cobrinha para crente nenhum. Nunca mais. E eu não sei se aquela irmã depois estava lá, depois que eu me converti, eu pensei em procurar aquela irmã. Mas de alguma maneira eu sei que aquele dia, aquela irmã chegou na igreja, ela dobrou o joelho e ela orou por mim. E a oração do justo pode muito seus efeitos. E ela liberou a palavra. Saulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Eu, da minha maneira, deixei de ser perseguidor para ser perseguido. Porque de diversas maneiras, várias pessoas fizeram coisas conosco, como cristão e como igreja, porque sabiam que nós jamais iríamos revidar. E toda vez que alguém faz alguma coisa que a gente sabe, que dá aquele sentimento assim, se fosse o ímpio, eles não fariam isso. Se fosse um bar aberto, eles não reclamavam. Eu me lembro dessa situação. E eu falo, Deus vai mudar a vida deles como mudou a minha também. Deus vai transformar a vida deles como transformou a minha também. Um dia eles vão deixar de ser perseguidores para serem perseguidos por amor a Jesus, pelo Evangelho da Graça. Que foi o que aconteceu com Saulo, foi o que aconteceu comigo e é o que acontece com você. Você pode ver que numa roda de amigos no seu trabalho, se houver algum motivo de alguém perseguir ou chacotar alguém, você será o alvo. Sabe por quê? Porque você não vai reagir. Porque você não vai pagar o mal com o mal. E a sua vida transformada, diferente, incomoda as pessoas. Mas não incomoda só porque elas se inquietam por causa de você. Incomodam porque, na verdade, elas querem ter o que você tem e querem ser o que você é. E a forma que elas têm de chamar a atenção da gente é perseguindo a gente. É por isso que a gente não tem que pagar mal com mal, a gente tem que pagar o mal com o bem, para que brasas vivas sejam amontoadas na nossa cabeça. Eu estou sentindo de Deus de falar isso para a gente aqui. Pastor, depois que eu entrei na igreja, eu passei a ser perseguido. Depois que eu entrei na igreja, a minha família me persegue. Não existe perseguição maior do que dentro da nossa própria casa. Eu vivi isso, esse camarada aqui me perseguiu. Me chamou de louco. Fica de pé, cidadão, por favor. Esse abençoado aqui, ele se converteu 4 anos depois que eu havia me convertido. Ele me chamou de louco. Ele me chamou de fanático. Ele falou que fizeram lavagem cerebral na minha cabeça. Eu acho lindo, porque ele me perseguiu. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Seja bem-vindo, irmão. Pode sentar. Passou a ser perseguido. Eu me lembro que uma vez, eles estavam num trailer do meu tio, bebendo. Eu cheguei no trailer, sentei e abri a Bíblia na mesa. Ele falou, eu não acredito que tu vai ler a Bíblia aqui. E eu falei, tem lugar para ler a Bíblia? Ele, cara, pelo amor de Deus, você vai ler a Bíblia aqui? Eu falei, eu vou ler a Bíblia aqui. Talvez você diria sem sabedoria, mas a minha falta de sabedoria foi transformada em sabedoria de Deus na vida dele. E eu me lembro o dia que esse homem aceitou Jesus. E eu me lembro do discipulado, com todo o carinho que nós tivemos. Eu queria já convidar você a se colocar de pé. E eu me lembro do discipulado que eu fiz com ele. Foram alguns anos discipulando ele. E hoje ele tem feito obras maiores. Amém, irmãos? Hoje ele tem feito obras maiores. Vocês são fruto da obra de Deus na vida dele. E de um discipulado que deu certo. Chega aqui, pastor Luciano, você é meu discípulo. Vem cá. Eu me lembro que quando nós estávamos trabalhando na liderança dos jovens, e ele realmente foi transformado, foi liberto, e a gente trouxe ele para trabalhar como voluntário dos jovens. Eu vi ele bonitinho, de gravatinha, eu ficava todo feliz. E aí nós ganhamos a vida do Luciano. O Luciano foi crescendo, crescendo. Foi meu aluno de escola dominical. Eu era professor da escola dominical para ele. Sabe, professores de escola dominical, talvez vocês estão dando aula para futuros pastores.
E nós não, às vezes não alcançamos isso. Mas muitos de vocês que estão aqui serão pastores para a glória de Deus. Eu libero essa palavra e profetizo. Luciano ficou pelo menos 1 ano, 2 anos. Mudei para Cabo Frio, toda semana ele me ligava para a gente estudar a palavra. Depois ele se tornou professor da escola dominical. Depois Deus transformou ele em líder dos jovens. Foi crescendo. Aí chegou um momento que ele parou, né? E aí, Deus levanta o pastor Luciano. Pastor Luciano, Deus consagra ele a pastor. Foi lindo demais. E hoje eu que ligo para ele para aprender com ele. Eu que ligo para ele para perguntar o que você está fazendo, como é que você está fazendo. Eu que aprendo com ele hoje. Isso é lindo demais, irmãos. Então a gente aprende com a palavra de Deus. Eu pensei com vocês hoje Atos 8, 9 e 10. Mas o que importa nessa manhã é a gente ver o agir do Espírito Santo. É o agir de Deus. E como que o agir de Deus é lindo. Como que o mover do Espírito Santo é lindo. E eu sou grato a Deus pela vida do pastor Luciano. E louvo a Deus porque um dia ele disse sim. E porque ele disse sim, você está reunido aqui nessa noite. Então nós louvamos a Deus pelo sim dele. Nós louvamos a Deus porque ele respondeu o chamado. Nós louvamos a Deus porque ele se aperfeiçoou. Nós louvamos a Deus porque ele pagou um preço. Nós louvamos a Deus porque ele renunciou muitas coisas. Renunciou trabalho, salário, renunciou tanta coisa para hoje ser um pastor de ovelhas. Para ser perseguido pelo amor do Evangelho. Para ser perseguido por amor a Jesus. E vale muito a pena, queridos. E eu quero dizer isso para você nessa manhã. Talvez você está aqui e você tem passado algumas perseguições, algumas guerras, algumas lutas. Mas deixa eu dizer para você, isso tudo será transformado em peso de glória para a sua vida. Eu quero dizer para você que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Jesus de verdade, Deus tem preparado coisas para você que fogem à compreensão humana. E você será herdeiro dessas coisas naquele grande dia. Vale a pena seguir ao Senhor, vale a pena servir a Deus, vale a pena pagar um preço, vale a pena ser perseguido pelo amor do Evangelho, vale a pena renunciar, vale a pena se entregar, vale a pena, queridos, pagar um preço. Está aqui o meu discípulo, é seu pastor. Talvez você está discipulando pessoas que serão futuros pastores, que podem ser até seu pastor futuramente. Cooperadores do Evangelho de Jesus. Pessoas às quais o Espírito Santo tem capacitado, tem levantado, tem abençoado. E eu louvo a Deus pela vida do meu discípulo. Homem de Deus. Amém? Muito orgulhoso eu digo isso para vocês. Homem de Deus. E o pastor Luciano não é o meu único discípulo pastor. Eu tenho mais alguns que eu ganhei, cuidei, discipulei, são pastores e eu dou cobertura espiritual. Estão em outros ministérios, mas estão debaixo da nossa cobertura espiritual. Vocês conhecem um deles, o pastor Gerilson é um deles. O pastor Gerilson que vem pregar aqui para vocês é um deles. Ganhei, cuidei, discipulei e até hoje eu sou cobertura espiritual. Andamos juntos há 15 anos. E tem sido uma bênção. E eu quero profetizar que muitos pastores aqui serão levantados para a glória de Deus. Muitos missionários. Muitos evangelistas como Filipe. Muitos discípulos como Ananias. Que não terão a sua vida como preciosa. Vão obedecer. Não importa, não terão medo de morrer na mão de homens que matam porque ele é crente. Estou profetizando aqui que Deus vai levantar homens que vão pregar lá para os muçulmanos, lá no Paquistão, aqueles lugares lá que você sabe que o muçulmano mata crente, mas é o evangelho da martiria. Não tem problema, se tiver que morrer por Cristo, mas eu vou pregar o evangelho. E homens como Pedro e Cornélio que serão levantados, o Senhor vai quebrar a religiosidade. Sabe por que a gente precisa ter a nossa religiosidade quebrada pelo próprio Deus? Porque existem homens como Cornélio lá fora que precisam ouvir o evangelho de mim e de você. Então eu libero essa palavra sobre a vida da igreja, profetizo isso sobre a vida de vocês. E queria fazer uma oração, coloca a sua mão no coração. Nós estamos aqui numa atmosfera do Espírito Santo poderosa.
Emarabachoro calabacere manaraha. E calabandubia calabacere manarabaha. Rebarabachere barabacalabahasia. E miguiambia assuminehasia. Rai dubi candubia segia. Larai andubine candoro yasaio. Igreja do Senhor. Remando ibia sequedere baraço. Assim vos diz o vosso Deus: eu vos separei, eu vos escolhi, tenho vos levantado neste lugar para uma grande obra, a qual vós conhecereis, porque eu sou o Senhor. Eu vos tenho levantado, tenho derramado a minha graça, a minha unção e o meu poder sobre a vossa vida. Sou eu que tenho cuidado de cada um de vós. Arabarabahácia, remanduibiacandarácia, remandarabachorobarabahácia. Não andei ansiosos por coisas da vida, nem com as coisas do passado, nem do presente, nem do porvir, porque nenhum de vós podeis acrescentar um côvado ao curso da vossa vida. Narai andubia sébia, eu sou o Senhor, que tenho provido todas as coisas, e vos digo, não faltará nada na sua mesa. Larai andobia serebarrácia, porquanto ouvi a palavra do Senhor. Andai na minha presença, santificai-vos, buscai a minha face, e eu me manifestarei a vós. Merebarabacalabarrás, choromanarabacandarai. Tenho eu alargado as vossas estacas, as vossas tendas, tenho eu dado crescimento neste lugar. Vou eu fazer coisas maiores, vos darei esse lugar. Rarai andou biasébia, recandaraba checantarabarrácia, erebarabandorobarabacalabarrácia. Tenho eu acrescentado as almas neste lugar. Tenho eu acrescentado as vidas sobre este lugar. Sou eu, Deus da igreja. Remandou biassuminerácia, calabachoromanarabacalabarrácia. E vos digo, igreja minha, amada minha, erebarabarou, remandou biasségia. Anuncie a minha palavra, ouçam a minha voz. Tenho eu vos sustentado, tenho eu vos guardado, tenho eu sido vosso Deus. Remandorou e assume nerebia candará. Rebarabachou berehácia. Recanduíbia serehai. Tenho eu derramado uma unção de multiplicação, de crescimento no meio do meu povo. Portanto, estais atentos e apercebidos, mantendo as vossas lamparinas com óleo, com azeite, para que aquele grande dia não vos pegue de surpresa. Narai andou bia calabarrácia, chorou minha calabarabacalabarrácia, rimantui bia sergue andubia rácia. E digo a você, meu servo, randurergue andubia sai, irinigando ibia calabarrácia. Te trago um renovo nessa manhã. Larai andai a canturécia. Te trago um tempo de refrigério, porque tenho eu levantado pessoas para estarem ao teu lado. Rabandô biarai, carabiassumi necandarébia, sorerrácia nefácio. Sou eu, Deus da tua vida. Sou eu, Deus, que tenho te sustentado. Tudo quanto tens colocado diante de mim, eu, o Senhor, tenho atentado, ouvido a sua oração. E sou eu, Deus, que respondo dos altos céus e glorifico o meu nome na tua vida. Larai andúbia candaraia, porquanto te digo, meu filho, avance, caminhe, porque grande é a tua obra na terra. Eu confirmo a obra das tuas mãos. Eu abençoo aonde pisa a planta dos teus pés. E eu confirmo a minha palavra na tua vida, porque tu és meu, eu sou o Senhor. Larai andou biacandaraço, ribiki andorou biarrácia, chorobarabacaio. E te renovo nesta manhã,
e derramo sobre ti a minha graça, a minha unção e o meu poder e o meu renovo. Receba, receba, receba. Receba essa unção, esse óleo fresco que desce sobre a tua cabeça, sobre as barbas, sobre as vestes e derrama sobre toda a igreja. E a minha paz e a minha graça seja com todo vosco neste lugar. Narai andor recantere barahas. Xarabarabacalabachere manará. Você pode sentir a presença do Espírito Santo. Você pode ser batizado com o Espírito Santo aí no teu lugar. Você pode ser tocado por Ele. Você pode ser curado aqui nesta manhã. Receba cura, receba unção, recebe o renovo do Senhor. Receba, receba na tua vida a unção, o poder, o renovo do Senhor. Recebe o refrigério nessa manhã. Recebe o refrigério do Espírito Santo na tua vida.